Filosofando com Valentim. Nessa aula de hoje, estaremos falando sobre os contratualistas. Estaremos nessa conversa dando continuidade ao tema sobre a política e desta vez falaremos sobre os filósofos contratualistas ingleses Thomas Hobbes, John Locke e o filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau. O contratualismo é uma teoria política e filosófica baseada na ideia de que existe uma espécie de pacto ou contrato social que retira o ser humano de seu estado de natureza e coloca-o em convivência com outros seres humanos em sociedade. Contratualismo e justnaturalismo. A ideia de um contrato social parte do princípio de que a sociedade é estabelecida em comum acordo para que um certo fim seja alcançado. O contrato social é o momento em que o ser humano deixa de viver como um ser natural e passa a viver como um ser que se destaca da natureza, criando suas próprias leis, sua moral, os costumes e um conjunto de instituições para que a convivência seja mais harmônica. Segundo os filósofos contratualistas, há um período da humanidade que é o período pré-social, em que o ser humano encontra-se em seu estado de natureza. O estado de natureza é o período em que a sociedade ainda não se formou, quando não há uma lei civil e, portanto, uma civilização para amparar o convívio social. Esse estado é regido por uma lei de natureza, que coloca os seres humanos em plena igualdade de direitos. Chamamos esse conjunto de direitos naturais e a teoria do estado da natureza de justnaturalismo. O grande problema do estado de natureza é que a igualdade de direitos gera conflitos, e para que a convivência seja mais pacífica entre as pessoas, é necessário instituir um conjunto de leis civis que solucionem todos os possíveis conflitos que podem surgir nela. O estado formado após o estado natural é chamado de sociedade civil ou estado civil. A convivência de seres humanos é um estado civil, acompanha a humanidade desde o desenvolvimento das mais antigas civilizações. Não é possível determinar quando exatamente o ser humano deixou de viver em seu estado de natureza e assumiu para si um pacto civil. Os filósofos contratualistas tratam o estado de natureza, inclusive, como um momento hipotético e didaticamente desenvolvido para explicar o surgimento da sociedade. A teoria contratualista, por sua vez, foi pela primeira vez descrita na Inglaterra, no século XVII, pelo filósofo e teórico político Thomas Hobbes. Como a gente falou aqui, pessoal, esse estado naturalista, esse estado pré-sociedade civil, é um estado hipotético. Não significa que ele tenha existido. Uma sociedade é um período antes da sociedade existir, antes de qualquer sociedade existir. Mas os filósofos contratualistas utilizam esse período hipotético de uma forma didática, de uma forma para ensinar como seria a instituição do contrato social. Como a gente falou aqui, a gente vai falar de três pensadores contratualistas: Thomas Hobbes e John Locke, que são contratualistas ingleses, são filósofos ingleses, e Jean-Jacques Rousseau, que é um filósofo suíço. Cada pensador apresenta suas ideias de contrato social, apontando diferentes concepções de estado de natureza e diferentes motivos para que a humanidade aderisse ao pacto social. O primeiro filósofo que trataremos aqui é Thomas Hobbes. O filósofo e teórico político inglês era um monarquista convicto, ou seja, ele diria que a melhor forma de governo é a monarquia. Ele defendia isso. Em defesa da monarquia, em um período de crise política na Inglaterra, ele publicou o seu mais conhecido livro, Leviatã, ou Matéria, Forma e Poder em um Estado Eclesiástico e Civil.
A palavra Leviatã designa uma criatura marinha do imaginário antigo, descrita inclusive em passagens do Antigo Testamento, e seria um monstro gigantesco, protetor dos peixes e animais marinhos menores. Isso tem a ver com o modo como Hobbes concebia a sociedade e o Estado, um monstro violento e gigantesco que existia para proteger os cidadãos. A concepção de Estado para Hobbes é pautada na ideia de que deve haver uma forte concentração de poder estatal, a fim de tornar o convívio suportável. Isso seria necessário porque o ser humano em seu estado de natureza era, segundo Hobbes, violento e cruel, sendo o ser humano natural uma espécie de lobo do próprio homem. Os impulsos de violência do ser humano em seu estado natural levam à convivência difícil regida pelo medo, pela desconfiança e pelo caos. Segundo palavras do próprio Hobbes, se não existisse esse contrato social, o homem seria o lobo do próprio homem, então estaria em intenso conflito. E para por fim esse conflito, os homens aceitaram abrir mão dos seus direitos naturais em busca de um conforto maior, em busca de não estar todo medo preocupado em como seria a sua morte, como seria o seu próprio próximo passo. E aí surgiu o contrato social. O Estado seria a criação necessária para controlar esse modo de vida caótico por meio da força e da concentração da violência. Assim, num mundo natural, sem o contrato social, todos estariam usando a força da violência e um mata aqui, o outro mata acolá e todo mundo se matando entre si. O homem é o lobo do homem. E no contrato social, a violência poderia ser tomada apenas pelo Estado. Uma curiosidade sobre o livro Leviatã é que ele foi escrito e publicado em inglês, ao contrário das obras de intelectuais da época, que eram publicadas em latim. A intenção de Hobbes ao publicar o seu escrito em defesa do Estado monárquico em uma língua de maior acesso à população da Inglaterra era conseguir um maior alcance, para que mais pessoas pudessem ler e, consequentemente, aceitar a monarquia, que se encontrava em crise no século XVII. John Locke é o segundo filósofo que falaremos hoje. O filósofo teórico político inglês John Locke, ao contrário de Hobbes, era contra a monarquia. Locke foi um defensor do parlamentarismo, forma de governo adotada na Inglaterra no fim do século XVII, e também é considerado o pai do liberalismo político e um dos ancestrais do liberalismo econômico. O estado de natureza, segundo Locke, é um período de plena igualdade entre todas as pessoas. Todos eram regidos pela lei natural, que garantia a posse sobre qualquer bem natural, inclusive sobre o mesmo bem, sem restrições. Essa lei natural de igualdade irrestrita gerava, segundo o pensador, problemas quando as pessoas queriam a mesma posse. A saída defendida por ele foi a instituição de um Estado civil, com leis e normas sociais que regulamentariam a posse e impediriam os conflitos. Ou seja, por exemplo, tem um pé de fruta e todo mundo tem acesso a tudo. E aí eu chegaria nesse pé de fruta e naquele dia só teria uma maçã. Eu queria essa maçã para mim. E outra pessoa chegaria no mesmo dia e queria essa maçã. E aí ia ter uma guerra. Então cada um ia lutar para conseguir aquela maçã. E aí o Estado social, o contrato social nesse momento é instaurado como uma forma de impedir esses conflitos. A sociedade civil e o pacto social seriam, portanto, necessários para regulamentar a posse de bens, e o Estado é uma instituição que deveria obedecer a certos limites, principalmente quando se trata da propriedade. Para Locke, o Estado não deveria ter extrema força, como pensou Hobbes, e deveria agir em conformidade com os limites do direito à propriedade. E aí a gente pode perceber a partir daí algumas semelhanças entre o pensamento dos dois, mas também muitas diferenças, já que Hobbes queria um Estado totalmente forte,
Locke queria um Estado com limites, e esses limites eram o direito à propriedade. O terceiro pensador que falaremos, pessoal, é o suíço Jean-Jacques Rousseau. O pensador suíço é uma espécie de contratualista crítico do contratualismo. Para Rousseau, era no estado de natureza que o ser humano encontrava-se plenamente livre de qualquer amarra institucional, que o privaria de sua liberdade natural. O ser humano era amoral em seu estado de natureza, ou seja, não tinha moral, desconhecia a moral. Ele desconhecia também a maldade. A maldade somente passou a ser praticada intencionalmente quando o ser humano descobriu de vez o que era certo e o que era errado, ou o que era o bem e o mal. Para Rousseau, o Estado civil havia sido criado de maneira ilegítima, de modo que a sociedade civil baseada na propriedade privada era um meio de corrupção do ser humano. O pensador suíço defendeu a reformulação da sociedade, a fim de que a vontade geral fosse atendida, e um governo que realmente quisesse estabelecer o bem social e não simplesmente atender aos privilégios de uma classe dominante. A fim de conhecer mais sobre suas ideias, podemos fazer uma pesquisa sobre Rousseau e o contrato social. Nesse momento, pessoal, passaremos a um estudo dirigido das páginas 262 a 275. Isso aqui equivale ao capítulo 11. Isso é uma parte aqui do capítulo 11. O que significa maquiavélico? Essa seria a primeira pergunta que vocês irão responder de acordo com essas páginas 262 a 275. Segunda pergunta. Por que Maquiavel defendia a substituição da moral cristã por uma moral pagã na condução dos assuntos do Estado? Lembrando, pessoal, que alguns questionamentos aqui não estão, vocês não vão encontrar resposta nesse vídeo, e sim vão encontrar a resposta desse questionamento justamente no capítulo do livro, que é para dar continuidade ao que a gente inicia aqui com essa videoaula. 3. Como Hobbes descreve o homem no estado de natureza? 4. Que motivação o homem teria para abrir mão de seu direito natural a um soberano, segundo Hobbes? O homem tinha direitos naturais, e aí que motivação ele teria para abrir mão desses direitos naturais e delegar esses direitos naturais para um soberano? Segundo Hobbes, vocês vão responder isso aí. 5. Como Rousseau se posiciona em relação à propriedade privada? 6. Qual o argumento de David Hume contra as teorias contratualistas? David Hume foi um filósofo que veio depois desses filósofos contratualistas, e ele inicia vários argumentos contra as teorias contratualistas. Qual o argumento principal que ele usa para derrubar essas teorias contratualistas? 7. De que forma a proposta de John Rawls responde às críticas ao contrato social? John Rawls já vem depois de David Hume. E aí, qual a proposta de John Rawls responde a essas críticas postas antes? Como é que ele faz isso? O 8º. Quais são as críticas de Hegel ao contratualismo? Hegel é outro filósofo, e aí ele faz críticas pesadas ao contratualismo. Quais são essas críticas? Esse estudo é a continuação, como eu já falei, do capítulo 11 do livro didático. Obrigado e até breve. Valentim.